meu contexto aqui em Moçambique, a religião também tem deformado um pouco o conhecimento indígena. Eu não vou aqui mencionar algumas igrejas que têm ignorado bastante, posso assim atropelado mesmo, fazendo desaparecer o conhecimento Também indígena. hoje, quem são os símbolos do nosso sagrado? São os nossos cigarros benzidos, são os nossos caranha, né? Breu benzido, são os nossos maracás que passou por um processo de ritual que é sagrado. Então, tudo aquilo que passa pelo processo de ritual é sagrado. Então, lembrando que quando uma pessoa indígena, quando uma pessoa negra é assassinada, a humanidade está sendo assassinada. Sempre se convida comunidades para vir, né? E quando os povos indígenas nos chamam para ir lá, né? Para fazer uma demarcação aqui, por exemplo, em Porto Alegre, também está acontecendo uma disputa territorial aqui que chama-se Ponta do Arado, que é uma comunidade guarani, aonde que nós que não estamos lá na comunidade, na aldeia, atendemos o chamado, né? Então, eu acho que o materiais tirados da natureza são sempre para levar a gente ter a natureza também mais próxima da gente, né? Tem as sementes que nos curam, que a semente está no nosso peito, no nosso coração, e está também nos curando e nos fortalecendo. É importante perceber essa especificidade. Como mulher negra, que sempre me identifiquei como mulher negra, a autodeclaração era suficiente para tal. Mas para me autodeclarar indígena, eu precisava desse reconhecimento do povo de origem, né? Do povo funiô. Então, eu estou profundamente encantada porque o processo de miscigenação extremamente violento neste país fez com que muitas pessoas dentre nós sofressem um apagamento dessa sua trajetória ancestral. Então, aos 50 anos, meio século de vida, poder resgatar essa ancestralidade, saber que o meu bisavô e a minha avó paterna tinha essa origem, poder agora dialogar com o meu povo de origem indígena, povo originário, e saber que, a partir desse diálogo, eu tenho muito a aprender, porque historicamente me foi negado, fortalece ainda mais a luta antirracista que nós, da Pastoral Abraço Negro, Queridas irmãs e queridos irmãos da Diocese Meridional, estamos aqui no 34º Sínodo da nossa Igreja, com esse tema: Ora, vocês são o corpo de Cristo, são membros dele, cada qual à sua maneira. E tivemos um momento histórico agora, mas um momento também muito desafiador. Acabamos de aprovar, nos cânones gerais, que qualquer pessoa, que duas pessoas, independente de sua orientação sexual ou gênero, poderão celebrar o santo matrimônio. No entanto... Então, na data de hoje, o Instituto Apacani tem apresentado para vocês um trabalho maravilhoso de interreligiosidade e de acolhimento que é realizado pela Diocese da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bem, então agradeço a todos, a todas e a todos, saudando a ancestralidade indígena, ancestralidade africana e a todas as demais religiosidades e expressões espirituais que nós temos em nosso país, a diversidade em si. Agradecer à Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a qual, de forma acolhedora, realizou esse trabalho no dia de hoje e possibilitou um diálogo de acolhimento de todos aqueles que foram feitos minorias e que não são o todo. Uma saudação especial
a minha mãe Senira de Xangô, Caô Cabedeciri, e uma saudação às nossas ancestralidades, porque cada um nesse país é descendente de uma consanguinidade, de uma cultura que é africana e que é indígena. Eu sou descendente de Guarani. A minha mãe Senira tinha uma mãe que era de descendência indígena também. Então, todos nós somos brasileiros, somos indígenas e somos pessoas acolhedoras dentro do Instituto Apacane a tudo que se referir a direitos humanos, diversidade, respeito à cultura e à religiosidade. Mas venham conosco e assistam essa live maravilhosa. Também sobre, para nós, quão fundamental é enegrecermos e indigenizarmos a compreensão sobre espiritualidade como algo abrangente. Eu quero trazer um anúncio que é feito por nosso emérito arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, e que também é escritora moçambicana, Paulina Chiziane, e ultimamente tenho citado muito a cada qual dessas pessoas que eu mencionei, nos adverte: Deus não é cristão e, portanto, não é propriedade de nenhuma tradição religiosa. Então, perceber a espiritualidade como algo mais abrangente, né? Para que a gente possa cada vez mais derrubar as barreiras que a cristandade, sobretudo a herança ocidental do cristianismo, sobretudo tem buscado negar historicamente, invisibilizar, e esse epistemicídio, essas mortes do conhecimento ancestral, têm sido perpetuadas, e nós precisamos cada vez mais questionar e também buscar aprender com os povos originários para que possamos ter efetiva transformação na nossa realidade. Então, essas pinturas também que são sagradas, né? E hoje essas pinturas, elas transmitem, elas conversam com os nossos artesanatos, com as nossas cestarias, né? Então, porque antigamente a gente não usava bacia, panela, né? Antigamente, eu lembro que a minha mãe sempre teve em casa balaios grandes, urutus grandes, né? As cestarias grandes para a gente colocar nossos beijos, nossos alimentos, né? Então, a gente não tinha essas coisas assim. Isso já foi chegando depois. Então, eles eram transmitidos os grafismos que chamamos, né? Eles são representados nas nossas cestarias de onde a gente põe os nossos alimentos, que também são sagrados, que quando faz o benzimento, né? Benze todo a partir da pintura corporal onde ele vai representar, que o alimento também é sagrado para a gente, né? Então, colocar ali, falar daquele lugar, é falar de nós próprios mesmo, né? Então, ela se transforma hoje nas cestarias e no mercado de trabalho, no mercado hoje, vocês podem visibilizar todos os tipos de grafismo que está representado nas blusas, nas cestarias, nos bonés, nas roupas de moda. Então, ela também vai significar que o pertencimento desses grafismos a qual nós pertencemos. Então, seja ela Tifuna, Baré, Tupinambá, cada um vai representar os seus grafismos a partir da sua identidade cultural a qual ela pertence. Então, saber, né, a gente sempre pergunta de que povo, de que etnia, ou, né, de qual região, né, porque nós estamos por regiões, né, ou por povo, né, então, para identificar o que é o quê, né, então, é do povo X, a gente tem que conhecer também, né, e dessa sacralidade, né, outro dia a gente estava dialogando, né, antes a gente colocava os santos nos lugares sagrados, né, que isso que o cristianismo trouxe, né, os sagrados, as imagens, vários tipos de imagens, né, dizer o sagrado, ninguém pode tocar ali. Mas depois que a gente tinha os nossos sagrados também. Hoje, então, se o maracá está naquele lugar, minha mãe sempre ensinou, por isso que a educação vem desde criança. Quando a minha mãe dizia, olha, não toca nessa zarabatana do seu irmão, porque aquela zarabatana passou por um processo de ritual. Então, não posso meter ali, tocar ali, trocar de lugar, porque é sagrado. Então, isso ela vai nos ensinando do nosso sagrado, né? Então, depois que foi colocada o sagrado é a imagem de Nossa Senhora
de Nossa Senhora, que tem várias Nossa Senhora, né? O sagrado é isso. Então, foi tirado da gente o próprio sagrado nosso, substituído por outros sagrados, né? Mas esse resgate que nós fazemos dos nossos sagrados, eles são muito importantes. Mesmo assim, ela dizendo que o que era mais certo, nós tínhamos dentro de nós sempre o que era sagrado para a gente. Então, isso é muito fortalecedor. Então, a nossa espiritualidade, ela vem a partir dessa vivência cultural. Sempre lembro hoje, acho que o que me ajuda muito a ter esse fortalecimento ancestral, esse fortalecimento espiritual, é tudo aquilo que eu aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai, porque são dois povos diferentes. Meu pai é dessano, minha mãe é coelhana. Então, sempre o lado da mãe, às vezes, não se fala, mas as nossas mães colaboram muito para a nossa educação, é lá que a nossa mãe vai nos educar diretamente, né? Então, esse sagrado. Isabel, fechou teu microfone. Então, essa espiritualidade que vivenciamos, né? Eu como anglicana, por exemplo, hoje, como que você conseguiu, né? Era católica, fui religiosa, né? Participo do movimento, hoje sou anglicana, né? Como se dá tudo isso, né? Muita gente não vai entender, mas é um processo de vivência que fazemos dentro de nós, né? Estar no lugar onde você se sente bem, acho que é a melhor coisa que você faz como pessoa, né? Se está no movimento, os movimentos, elas colaboram para a gente ter uma identidade, assim, trazer dentro de nossa própria identidade, da nossa própria luta, né? Então, os nossos grafismos são esses, né? Então, vocês vão ver diversos grafismos no Brasil inteiro, de norte a sul, né? Temos grafismo também de outros povos indígenas de outros países também, né? Então, eu acho muito bonita essa riqueza cultural que nós trazemos quando partilhamos com os nossos parentes, né? História, contos, rituais, né? Trazer essa memória sempre é importante. Então, depois, se alguém quiser perguntar. Obrigada. A Parenta foi muito feliz aí na fala dela. Acrescentar pouquíssimo essa questão. Aqui nós também temos essas pinturas do rosto, né? Da face, para diferenciar homens de mulheres, casadas, solteiras. Nós também temos. Mas nós temos uma relação muito íntima com os nossos adereços, né? Porque a gente se sente bonito quando a gente está pintado, quando a gente está com os nossos... Eu mesmo gosto muito de usar meus brincos de pena, meus colares de sementes. Então, sempre são materiais tirados da natureza. São sempre para levar a gente ter a natureza também mais próxima da gente, né? Tem as sementes que nos curam, que a semente está no nosso peito, no nosso coração, e está também nos curando e nos fortalecendo. Só acrescentar isso mesmo e abrir para as perguntas de vocês. Gratidão às duas aí. Já tem pessoas, vou passar a palavra ali para o seu Antônio, que faz tempo que ele está pedindo, então, Antônio Carlos de Túlio. Obrigado. Minha pergunta iria para Isabel. Eu também me emocionei com a emoção dela. E ela falou algo assim muito interessante no nosso momento hoje, que nós estamos com essa praga está assolando o mundo. Ela fez uma colocação muito interessante. Eles vivem em coletividade. Eu gostei dessa palavrinha. Saber compartilhar e viver em coletividade. Hoje que nós estamos vivendo muita individualidade. Gostaria muito que ela pudesse falar e que ela desse esse exemplo, os índios deem esse exemplo muito forte, chamar essa educação de coletividade, de cooperação um com o outro, nas suas comunidades. Eu gostaria que eu ouvi-la, por favor. Atualmente, viver em coletividade é um desafio para nós mesmos também.
porque com tudo isso que está sendo implantado nas nossas aldeias, né, com certeza vocês, não sei se conhecem, né, a presença dos missionários nas aldeias é como se fosse plantar cisânia nas aldeias, porque coloca parentes contra parentes, né? Isso é um desafio muito grande. Mas, assim, há ainda a vivência de coletividade, né? Eu falo da minha região, né? Do Amazonas próprio, né? E os que estão, porque a cidade chega às nossas aldeias. Quando a cidade chega nas nossas aldeias, a gente já espera algo assim, né, de ruim, porque a gente sabe que na cidade tem muita coisa, né, negativo e também positivo, né, que as nossas aldeias, parentes, não estão preparados para esse mundo novo que chega. Então, aí, há inversão de valores, muitas vezes, né? Mas, assim, temos exemplos de coletividade nas aldeias que sempre vou, né? Onde temos o capitão numa comunidade de 40 famílias, por exemplo, né? Famílias, né? Que multiplicando com os filhos e netos são muitas pessoas. Dentro da comunidade que a gente da aldeia, temos o capitão, que é o cacique, que é o tuxaua, que toma conta das 40 famílias, ele é o responsável. Então, toda manhã, isso ainda a gente vivencia lá na aldeia, o capitão, que é o chefe, ele toca eu esqueci o nome lá como se fosse um sino, né, chamando. Então, ele faz o som lá de uma flauta, todo mundo já sabe que é o momento de nos reunirmos, né? Todas as mulheres levam suas comidas, suas quiampiras, seu mingau, seu café, para colocar tudo na mesa, né? Tudo na mesa. Então, todo mundo é chamado para aquele lugar. O lugar que temos, geralmente, é maloca grande, ou uma casa assim, comunitária, feita de palha ou zinco, né? Dependendo do lugar. Então, lá se faz... o tuxaua sempre tem a primeira palavra, onde ele vai dar bom dia, vai fazer um momento de oração, vai falar um pouquinho do que ele quer, né, quer dizer naquele dia, né, para trabalho de mutirão, e, enfim, ele convida todo mundo para comer, ele dá as tarefas do dia, né, o que se vai fazer na aldeia, né, se for fazer uma ajuda comunitária para uma família, né, a fazer a roça para uma outra família. Então, ele vai dizendo quais seriam as tarefas da comunidade. Então, todo mundo toma mingau, come tudo de manhã cedo, né? Todo mundo come, e todo mundo depois vai, as mulheres também vão, se organizam, e dependendo da tarefa que ele indicar, fazer uma derrubada de uma roça, por exemplo. Aí todo mundo vai para lá, todos os homens levam seu terçado para fazer a roça, todos, né? Aí ele marca a hora, se for até a manhã inteira, o dia todo, e quando eles retornam, as mulheres vão para a roça todas as mulheres vão para a roça, pegar mandioca, para fazer beiju ou farinha, né? Porque quando eles voltarem da roça, as mulheres têm já beiju pronto, e o chefe lá a mulher do chefe lá do tuxaua, ela já tem a comida toda pronta, quando chegam, se organizam, aí vão comer também todo mundo junto. Então, essa coletividade nós vivenciamos, né? A mesma coisa para resolver nossos problemas, né, da aldeia, né? Ou surgir alguma situação para resolver, tudo sempre tem em coletividade. O tuxaua não pode tomar decisão sozinho, ele chama todo mundo para decidir, né? O que é bom, o que não é bom, e a partir daí sai uma decisão. Até, por exemplo, os antropólogos que chegam na nossa região, ele não entra direto na aldeia, ele tem que passar também lá primeiro na FUNAI, né, que é a questão do sistema, depois na FOIRN, e quando chega na comunidade, o tuxaua que recebe. E eles dizem para todo mundo lá, todo mundo é chamado para o centro comunitário, né, para a Maloca Grande, todo mundo é chamado para a Maloca, e ele pergunta, né, se toda a comunidade aceita aquele antropólogo que está fazendo pesquisa naquelas aldeias, né? Aí a comunidade diz, aceitamos ou não aceitamos, dependendo da decisão do coletivo, né? Aí se toma uma decisão. Então, esse nosso tipo de coletividade, né, nos nossos trabalhos de
de roça, né? Trabalho de decisões que tem que tomar, né? Então, esse é um exemplo de coletividade, né? E também tem outros, né? Também que é para fazer a cestaria, para caçar, para fazer os instrumentos de caça e pesca, né? Também isso é coletivo, né? Porque quando chega na comunidade de outra aldeia não conhece, quando o cacique chama todo mundo, né, para trabalhar na cestaria ou nos instrumentos, ele também vai aprender. Então, o coletivo para a gente é importante nesse sentido, né? Satisfeitíssimo. Grande exemplo. Viver coletivo, apelidaram de democracia, né? Gratidão, Isabel. Aqui no chat, a Potiratê já tá respondendo perguntas aqui, né, Potiratê? As pessoas perguntaram sobre materiais, né? Ela está respondendo aqui já sobre se ela podia indicar materiais didáticos, acadêmicos e sites que favoreçam o trabalho, né, dessa transição, dessa mitificação do índio e a essa apologia indígena. Então, ela está respondendo, se quiser acompanhar no chat, eu vou ler, porque de repente nem todo mundo consegue ali abrir. Então, ela está colocando uma série de coleção de livros chamado Índios na Visão dos Índios. Isso, eu participei da produção de alguns desses livros, e são livros escritos por os próprios indígenas, fotos também tiradas pelos indígenas, como o nome já diz, né? Índio na Visão dos Índios. Os próprios índios contando as suas histórias, assumindo os papéis de antropólogos, historiadores de suas culturas e escrevendo sobre suas realidades, porque não precisa ninguém vir de fora para escrever por a gente, já que a gente sabe as nossas histórias, né? E teve a outra pergunta aí sobre o que fazer. O que fazer é nos respeitar, sendo diferentes, né? O que fazer é vir para lives como essa, momentos como esse, para aprender um pouco com a gente, tirar esse preconceito, vocês apoiarem as causas indígenas nas votações, né? Quem aqui já votou em algum candidato indígena, né? Quem aqui já levou a pauta indígena nas reuniões em que vocês estiveram aí, nas vidas privadas de vocês? Então, assim, dá para apoiar muito a nossa causa nos momentos em que vocês estiverem dentro das suas atividades, sempre lembrar que existimos, não só nós indígenas, mas os ciganos, quilombolas, né, pessoas, os ribeirinhos, todas essas diversidades que tem, que não somos só nós indígenas, né, que temos sofrimento e que sofremos também pelo massacres todos, né, dessas opressões dos governos. Então, a partir do momento que você lembra que existem os indígenas e que existem outros segmentos, vocês já estão nos ajudando. Lembrar da gente. E depois pesquisar e ler os próprios indígenas. Hoje está muito bom, existe muito material, os indígenas aí produzindo conteúdos na internet, no Instagram. Está muito mais fácil do que quando eu comecei a trabalhar com comunicação em 2005, em um projeto chamado Índios Online. Então, foram levadas a internet para 7 aldeias do Nordeste. Na cidade próxima não tinha internet, mas na aldeia tinha. E era muito difícil você ver indígenas falando na internet, indígenas produzindo conteúdos na internet, e a gente já estava iniciando esse processo já em 2005 de produção de conteúdo feito por indígenas. Esse site ainda existe, www.indiosonline.net, e é uma rede de comunicação indígena, e hoje existem diversas redes. A internet está aí para aproximar nós, indígenas, de vocês, e acredito que muitos outros indígenas estão dispostos a dialogar e acabar um pouco com esse preconceito, e tem muito conteúdo aí para aprender sobre não nos chamar de indígenas, sobre não dizer que a gente mora em tribos, não somos todos iguais, existem várias coisas, o Brasil não foi descoberto, então várias pequenas coisas que são ensinadas hoje na escola, que as pessoas reproduzem, que afrontam a nossa existência, que nos deixam tristes, magoados,
né, devido a esse preconceito que existe a partir do momento em que não se conhece a nossa realidade e fica se espalhando, né, essas fake news aí sobre nós, que o descobrimento foi a primeira fake news desse estado que hoje se chama Brasil, desse país, né, falei estado. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá aberto, pessoal. Quem deseja, pergunta, colocações, comentários, palmas em libras. Eu acho que para os professores, né? Tem alguns professores aqui, né? Eu acho que é interessante trabalhar, claro, o próprio sistema escolar já tem, né, suas grades e tudo mais, né? Mas a gente vai pelas margens marginais, como diz o Yuri, né? Trabalhar com pequenos projetos, né? Que a gente faz, por exemplo, para trabalhar a questão indígena na escola, né? Como eu vou trabalhar? Lá no Espaço Cultural, nós trabalhamos por temas, né? Que a gente chama, na associação, a gente conversa, vê o que as crianças, os filhos das associadas, né? Que lá só tem indígena, que querem que a professora trabalhe, né? A gente trabalha sempre com o projeto político-pedagógico do Espaço Cultural nosso, da nossa própria associação, né? Temos vários temas, né, que pode se trabalhar: grafismo, contos indígenas, histórias indígenas, por projeto, né? Por exemplo, no semestre eu quero trabalhar grafismos indígenas. Agora, que povo que eu vou trabalhar, né? Então, acho que na sua região, não sei que povo que tem naquela sua região, né? Não conheço também. Acredito que na região que você está, trazer um pouquinho dessa cultura indígena na sua escola, acho que é muito interessante, né? Não sei se, acho que ainda tem ensino religioso, né? Quem trabalha com o 1º ao 5º ano, né? Acho que ainda tem religioso. Dentro trabalhar a questão multidisciplinar dentro do ensino religioso, né? Os contos indígenas, né? Como que eu vou trabalhar, né? Então, acho que preparar, integrar um pouquinho desses contos, dessa cultura indígena dentro do ensino religioso ou dentro da própria história ou geografia, né? Nessas disciplinas que você pode contribuir como multidisciplinar, né? Ou transdisciplinar também, trazer um pouquinho dentro deles para que os alunos pudessem também. Nossa, hoje a aula da professora foi diferente, né? Que o aluno sempre está olhando ali, né? O professor sempre está ali e o aluno sempre está de olho em tudo, né? Então, acho que vocês podem estar contribuindo também conosco, né? Como a Potira colocou, tem muitas ferramentas de trabalho hoje, né? Tem muita informação, né? E acredito que precisamos trazer essa discussão para dentro da sala de aula, né? Que não é fácil, né? Outro dia estava com os alunos do ensino de 6º ao 9º ano, numa escola particular, e tem um aluno de 10 anos, 11 anos, perguntou: rapazinho, vocês têm raiva dos portugueses? Achei bem interessante, né? Então, ver com a visão ainda, né, que ainda se tem, né, de ver que os indígenas têm raiva, diz não, trazer essa reflexão para dentro da sala de aula para as crianças que não são indígenas, porque as crianças que reproduzem também a visão dos pais dentro da casa, né, da própria sociedade também, né? Então, acho que nós, como professores, né, indígena e não indígena, trazer essa reflexão, essa discussão para a sala de aula, para esse conhecimento mesmo da cultura dos povos indígenas do Brasil. Eu acho que é o Jairo, de Fortaleza, que eu estou falando isso em função disso que ele colocou também aqui em Fortaleza. Sempre o movimento indígena é chamado, né? Atende os chamados para aumentar as fileiras quando tem alguma manifestação, seja em 1º de maio, Grito dos Excluídos. Sempre se convida comunidades para vir, né? E quando os povos indígenas nos chamam para ir lá, né? Para fazer uma demarcação aqui, por exemplo, em Porto Alegre, também está acontecendo uma disputa territorial aqui, que chama-se Ponta do Arado, que é uma comunidade guarani, onde que nós, que não estamos lá na comunidade, na aldeia, atendemos o chamado, né? Então, eu acho que o Jairo está colocando, não sei se quer falar, Jairo. Você aqui está nesse espaço sagrado, tá dando para me escutar? Tá? Tá bom? Isso é muito corriqueiro aqui em Fortaleza, sabe? Quando as comunidades Tapeba, aqui do município vizinho de Caucaia, as comunidades aqui também de Aquiraz, eles sempre vêm, sabe, gente? Engrossar as fileiras do 1º de maio, do Grito dos Excluídos, no 7 de setembro. E quando eles também chamam a gente para ajudar lá em algum problema de demarcação de terra, ou então de gente que está invadindo,
A gente na cidade tem uma dificuldade de se articular para ir, que é um absurdo, gente. Sabe? Isto é, hoje a cidade de Fortaleza tem 90% da população dessa zona aqui, mora aqui em Fortaleza. A gente não consegue levar 1% da nossa militância para ajudar ao movimento indígena quando ele está passando por uma barra muito grande com a polícia, ou com algum fazendeiro, ou com alguma grande empresa que quer o território dele, sabe? Então, estar nesses espaços e cobrar da gente da cidade mais apoio, sabe? Estar nas fileiras também deles é fundamental, sabe? Então, obrigado aí pela chance, gente. Estou aqui de Fortaleza, Ceará, tá bom? Obrigado, gente. É importante, Jairo, trazer essa questão, porque assim, hoje as organizações indígenas do Brasil, né? Algumas organizações ou algumas aldeias também tem vê que o branco é inimigo. Só que não. Nem todos os brancos são nossos inimigos. Tem muitos brancos que são nossos amigos, que são nossos parceiros, e que nem todo mundo vai entender isso, né? Por conta da história, da trajetória mesmo que a gente tem. Mas acho assim que hoje assim é preciso mesmo assim nos reunir, nos unir à luta, né? Aquelas causas pelas causas indígenas mesmo, né? Isso é importante e mostrar com que o branco também é nosso parceiro, né? Hoje a gente sempre fala na associação. Hoje, sim, a gente não pode caminhar sozinho. Nós temos que entrar em parceria, dar mão para o outro, conhecer aquele branco que é nosso parceiro, aquele branco que quer estar conosco para ajudar, não vir para impor, mas para somar parceria, para nos ajudar a refletir, para nos ajudar na luta. Isso é muito importante, né? Mas nem todo mundo tem essa visão, como eu estou falando, né? Ele ainda tem aquela visão de dizer, nosso inimigo, nós não queremos, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que rever, né? Porque com o mundo que nós estamos vivendo hoje, nossa senhora, a gente tem que amarrar mesmo as nossas mãos ao outro, segurar na mão do outro, para a gente lutar contra o genocídio que está acontecendo, contra a tirada dos nossos direitos, né, das nossas línguas indígenas. Agora mesmo, pelo próprio governo, foi tirado 2 línguas indígenas que foram implantadas pelo decreto municipal. Isso é um absurdo para a gente, tá? Então, nós estamos lutando também. No Amazonas, nós temos um grupo que se chama Fandi. Fandi é uma organização de indígenas e não indígenas que participam, né? Os brancos e os indígenas, né? Então, para somar parceria conosco. Então, hoje, precisamos contar com a parceria de vocês. Acredito que a Igreja Anglicana, né, tem essa missão muito importante, né, de estar ali, contribuir no lugar onde está, né? Então, não é fácil. Sim, não é fácil mesmo, é muito difícil. É algo assim que precisa ser, é um processo, né? Claro, a gente está aqui nesse também um processo para a gente chegar até aqui onde a gente está, foi um processo também, né? Claro. Gratidão, Isabel. A Lilian levantou aqui e também dizer que a gente está quase se aproximando para o nosso encerramento para ficar com gotas de quero mais, né? Também informar que todo esse momento está sendo gravado e que eu peço a Lilian também que ela também possa falar nesse momento que ela vai intervir sobre a questão do canal do YouTube, que é muito importante que as pessoas possam seguir, possam se inscrever, né? Lilian, tudo contigo. Gratidão, Lucinéia. Gratidão, parentas Isabel e Potiratê. Com alegria eu compartilho, você já sabe, mas compartilho com quem está nessa sala, a importância de resgatar a nossa origem. Eu completei 50 anos neste abril indígena e tive o privilégio de ser presenteada com o reconhecimento da minha ancestralidade, o meu povo, Funiô, de Águas Belas, Pernambuco. Por isso a emoção de falar e de ouvir, principalmente, a sabedoria ancestral do povo dessano, do povo tupinambá. Gratidão, parentas, gratidão imensa. Eu quero compartilhar isto para dizer como é importante perceber essa especificidade. Como mulher negra, que sempre me identifiquei como mulher negra, a autodeclaração era suficiente para tal. Mas para me autodeclarar indígena, eu precisava desse reconhecimento do povo de origem, né? Do povo Funiô. Então, eu estou profundamente encantada porque o processo de miscigenação extremamente violento neste país fez com que muitas pessoas dentre nós sofressem um apagamento dessa sua trajetória ancestral.
Então, aos 50 anos, meio século de vida, poder resgatar essa ancestralidade, saber que o meu bisavô e a minha avó paterna têm essa origem, poder agora dialogar com o meu povo de origem indígena, povo originário, e saber que, a partir desse diálogo, eu tenho muito a aprender, porque historicamente me foi negado, fortalece ainda mais a luta antirracista que nós, da Pastoral Abraço Negro, cada vez mais irmanado agora com a Pastoral Piá, indigenista da nossa diocese, pretende cada vez mais promover. Então, eu coloquei no chat como acessar a página do canal YouTube da Pastoral Abraço Negro. Vocês vão perceber que não é de agora, mas desde antes, nós já temos algumas contribuições, desde esse lugar de pertença, né, indígena também, e percebermos que, como quando a Potira nos brindou com a saudação especial que fez a nossos irmãos e irmãs de Moçambique, africanos, referindo-se também aos povos africanos como povos originários, fundamentalmente importante lembrar isso, e eu quero provocar, tomara que dê tempo ainda ouvi-las também, sobre, para nós, quão fundamental é enegrecermos e indigenizarmos a compreensão sobre espiritualidade como algo abrangente. Eu quero trazer um anúncio que é feito por nosso emérito arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, e que também é a escritora moçambicana, Paulina Chiziane, e eu ultimamente tenho citado muito a cada qual dessas pessoas que eu mencionei, nos adverte: Deus não é cristão e, portanto, não é propriedade de nenhuma tradição religiosa. Então, perceber a espiritualidade como algo mais abrangente, né? Para que a gente possa cada vez mais derrubar as barreiras que a cristandade, sobretudo a herança ocidental do cristianismo, sobretudo tem buscado negar historicamente, invisibilizar, e esse epistemicídio, essas mortes do conhecimento ancestral, têm sido perpetuadas e nós precisamos cada vez mais questionar e também buscar aprender com os povos originários para que possamos ter efetiva transformação na nossa realidade. Então, por exemplo, é muito bonito ver Isabel Quedessano não negar suas origens, ou pelo contrário, afirmar suas origens, afirmar que ela não aprendeu sobre espiritualidade com o cristianismo, mas mesmo tendo a identidade cristã, ela segue sendo dessana. Isso nos ajuda a percebermos, por exemplo, que o mesmo deve acontecer e precisa acontecer com os povos originários de África. A herança, por exemplo, que nós temos aqui do candomblé, do batuque, né? Bem próprio, inclusive, do Rio Grande do Sul, é muito importante para que nós percebamos que não há qualquer contrariedade, qualquer impedimento de que possamos transitar e resgatar essas experiências de espiritualidade que vão para além do aquário, que é a religião. É para além dessa limitação. Eu tenho aprendido sempre a falar sobre a espiritualidade numa perspectiva de oceano e pensar a religião como aquário com a nossa irmã e mestra Rafinha. Eu penso que essa metáfora é muito pertinente. Então, se as manas, se as parentas, com muito orgulho posso dizer, se as parentas Potiratê e Isabel puderem compartilhar conosco, minha gratidão. Vou fazer aqui um comentário do Beto Carabajal, que por enquanto eu só ouvia falar desse Beto Carabajal, né? Mas agora estou visualizando ele. E ele traz com muita alegria também aqui para nós, nessa linguagem e nesse momento de rememorar nossa ancestralidade afro-indígena, indígena-afro também, né? Ou vice-versa, dos 100 anos do Paulo Freire, né? Que como educadora não posso deixar de dizer que ele dava aula embaixo de uma mangueira, né? E tudo acontecia, é lá que tudo acontece, né? Então, a importância dos círculos, de novo, né? A importância, assim como no MST, numa comunidade indígena, num terreiro, a questão do sentar em círculo e estar com contato na terra. De novo, vem a terra nos mostrando que ela é a nossa mãe e ela que nos ensina, e a gente que está desrespeitando essa aprendizagem que é natural, né? Então, obrigado pela lembrança e também os 100 anos de Paulo Freire, né? Que é nesse ano. Tá bom, Nhande Carudio, uma boa tarde, estamos em uma boa tarde. Então, a própria língua Guarani, como a Lucinéia já conhece um pouquinho, é uma grande colaboradora do nosso trabalho cultural. Eu trabalhando no movimento indígena, pela descendência Guarani, e a Eliane, que agora saiu um momentinho, trabalhando na cultura negra. E muito me deixa feliz essa fala de nós, porque grande parte das falas e das línguas na cultura Guarani, as falas que a gente faz, inclusive meu padrinho, que é o cacique José Cirilo,
a gente sempre menciona o Yandê. Nós estamos em um lugar, nós estamos em um bom tempo. O Petenguá é importante para meditar, o cachimbo para ficar mais calmo e ficar pensando sobre essas coisas que a gente está dialogando no dia de hoje. E eu trago para vocês que nessa questão de união, quando o nosso guerreiro Guarani, que era o Sepete Araju, ele dizia: esta terra tem dono, ele não demarcava um espaço territorial. Ele dizia que são donos da terra todos aqueles que amam a terra. Os pequenos agricultores, a comunidade caingangue que estava ao lado, a comunidade charrua e as demais comunidades indígenas. O viver em paz é essencial a todos. E eu vim também para divulgar um canal que está sendo iniciado há pouco tempo, que é o Instituto Apacane. Então, acessem o canal através do YouTube e os parentes indígenas talvez identifiquem a palavra Apacane, aqueles que vão longe e veem pelo alto todas as coisas que estão aqui na nossa volta, que na verdade são pequenas. Só volta nós abrirmos um espaço de diálogo. Gratidão, Adílio. Então, Felizarda. Sim, boa noite. Eu trago aqui duas questões para a nossa moderadora ou apresentadora, né? Ela falou aqui de como tem lidado com o conhecimento indígena nas escolas. E eu, no meu contexto aqui em Moçambique, a religião também tem deformado um pouco o conhecimento indígena. Eu não vou aqui mencionar algumas igrejas que têm ignorado bastante, posso assim atropelado mesmo, fazendo desaparecer o conhecimento indígena. Gostaria de saber como é que tem lidado com a religião para poder resgatar o conhecimento indígena no Brasil. E também gostaria de saber como é que a política funciona no Brasil. Será que favorece esse ensinamento? Sim, eu estava a dizer que gostaria de saber da nossa apresentadora, não sei se a minha intervenção não chegou em boas condições. Não, as minhas duas questões. Tens que repetir. Sim. Eu gostaria de saber de como é que aí em Brasil as políticas funcionam ou ajudam. E também gostaria de saber como é que as igrejas aí, porque algumas igrejas aqui em Moçambique, por exemplo, têm atropelado bastante o conhecimento indígena ou fazendo desaparecer, não sendo a política, mas sendo as religiões, as igrejas que aparecem. Tá bom, gratidão pela lembrança, eu estava aqui muito preocupada para não perder meu horário. Foi um prazer estar com todas e todos e todes. Vocês estão aí com as minhas redes sociais. Qualquer dúvida que tenham, quiser dialogar pelas redes, eu estou à disposição. Acompanhem lá as minhas postagens. No meu Instagram não tem muita coisa, mas no meu Facebook tem bastante textos e informações. Visitem lá. E no Índios Online tem muitas coisas minhas escritas também. Foi um prazer estar com todos vocês. Prazer. Um grande abraço de Fortaleza. Beijo, gente. Tchau, Obrigada, parente. Muita gratidão. Da Bahia. Eu falei para ela que a gente ia ficar com gostinho de quero mais e que a gente vai ter outros momentos, né? Que a gente coloca esse como um primeiro momento diante de muitos outros que virão, né, em relação a essas temáticas. Eu acho que o Abraço Negro abriu um abraço negro, agora abriu um abraço indígena e vem muitos outros abraços aí pela frente. Tá bom. Gratidão. Boa aula! Tchau.
Um abraço do Rio Grande do Sul aos seus estudantes. Isabel, tu gostaria de proferir algumas palavras em relação à colocação da Felizarda? Só um pouquinho, né, na questão do Felizarda, aqui no Brasil, pela pouca vivência, assim, né, que a gente vai vivenciando muita coisa, mas aqui no Brasil, pelo menos no Alto Rio Negro, de onde sou, né, de onde vivi essa experiência do cristianismo em peso, né, com as congregações religiosas, né, porque no Amazonas passaram 5 instituições, congregações religiosas, né? E por último se passou a congregação salesiana no Alto Rio Negro, né? Então, por essa experiência que se passaram, para responder a questão do Brasil, né? Foi uma vivência assim de tirada dos nossos direitos ancestrais, da vivência dos nossos direitos ancestrais, né? Tiraram os nossos rituais, temos vários escritos por vários antropólogos, historiadores, geógrafos, arqueólogos que passaram na região, têm seus escritos, várias etnografias que deixam essas marcas da tirada das nossas culturas, negação das nossas culturas, né? Então, não foi fácil, sofremos bastante com tudo isso, né? De negar da vivência do nosso ritual, de tirar os nossos sagrados, né? Os nossos maracás, os nossos instrumentos musicais dos nossos pajés, né? Meu pai era pai da minha mãe, toda a hierarquia eram xamãs, né? E meu pai também era xamã, o pai dele, então é por geração que vai se criando. Então, quando chegaram essas igrejas católicas por lá, eles tiraram tudo, as nossas bebidas, né? Então, impondo a cultura que é ocidental, né? Colonizadora, que é o catolicismo, né? Que era a Igreja Católica, né? Romana. Então, depois de muitos anos, o que levou mesmo assim a igreja a ter uma postura mais humilde, a igreja ter uma postura mais de escuta, foi na década de 80, né? Na década de 80, por aí, porque os internatos criaram seus impérios até nos anos de 80. 80 ainda tinha internato no Alto Rio Negro, né? Então, quando foi 85, foi quando terminou o internato, o governo do estado já não financiava, né, a questão dos internatos, então foram se acabando os internatos. Quando os internatos foram acabando, que internato era tudo da Igreja Católica, né, da congregação salesiana, eles eram administradores, mas quem fornecia, quem arcava com toda a parte financeira era o próprio Estado, né? Então, depois que terminou tudo isso, e também na década de 80 ainda, em 87, por aí 85, 88, em plena criação dos direitos a partir da Constituição Federal que estava sendo criada, né, voltado para a questão indígena, a OIT 169, também os indígenas estavam nessa luta, né? Então, foi quando a exploração da mão de obra que estava acontecendo ainda com as mulheres, foi quando foi levado nesse período, a congregação salesiana estava no Alto Rio Negro, foi quando teve uma denúncia, né, a nível internacional. Então, a partir dessa denúncia, não sei se vocês sabem, né, quanto igreja, foi o que levou a Igreja Católica a rever seus posicionamentos em toda a região do Brasil, principalmente no Alto Rio Negro, de onde estava saindo essa denúncia, né, internacional. Então, a partir desse momento, foi que ela reviu um pouquinho essa postura e escutasse mais um povo, ajudasse o povo a resgatar sua própria cultura. Só que até naquelas alturas, a Igreja Católica já tinha mantido assim uma cultura colonialista, né, de dizer, eu não vou tocar o cariçu porque eu vou para o inferno. Então, isso colocou muito nas nossas cabeças, que eu lembro ainda. Então, não vou beber a minha bebida porque o diabo que fez. Então, colocava sempre
Deus como se fosse um monstro, né? Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Então, foi colocado muito isso, com medo de ninguém ir para o inferno, com medo de ser julgada por algo. Então, imaginem, nós tínhamos a nossa vivência, a gente não tinha aquela maldade de dizer, né? Então, tudo isso foi colocado dentro da cabeça dos indígenas, né? Que deixaram de viver essa cultura, deixaram de viver tudo. Então, depois dessa denúncia que teve, internacional, a igreja já queria voltar, né? Ela não expressou verbalmente, não pediu desculpa, não pediu perdão verbalmente para as populações indígenas, mas ela teve que mudar essa postura diante de tudo isso que ela tinha feito para os povos indígenas. Então, e os povos indígenas já estavam com aquela cabeça assim de dizer, eu falo português, não sou mais índio, né? Hoje eu sou branco, então tirar, né? Como vocês falam, enegrecer, né? Então, dizer, não, eu falando português, eu sou um branco, né? Então, o Alto Rio Negro, assim, o Amazonas foi muito estereotipado, né? Então, o fato de falar português já era um branco. Isso que foi colocado na nossa cabeça, na cabeça dos indígenas, que existiam os internatos para como vestir, como comer, como falar, como estudar. Então, tudo isso foi implantado. E quando ela disse, não, vamos começar a dançar o Carriçu, a Igreja Católica começou a dizer, e os indígenas disseram, não, ninguém quer voltar a ser indígena, ninguém quer voltar a tocar nossos instrumentos, ninguém quer voltar, então, vocês imaginem que tortura que nós vivemos, eu fico assim, aqui falando, porque eu já passei por um processo de compreensão, um processo de maturidade da fé, da cultura, da qual eu vivencio, né? Mas se não foi fácil mesmo. Então, a partir disso, de que surgiu, acredito que a filosofia eu não lembro quem é o autor, esqueci agora, a questão aquele que surgiu no Brasil, a questão popular, ai meu Deus, esqueci o nome, que trouxe a questão da educação libertadora, ou... Paulo Freire. Ai, meu Deus, Paulo Freire? Paulo Freire. Também, não, um outro que é da Igreja Católica mesmo, que trouxe, Leonardo Boff, com uma compreensão, assim, para a questão popular, e isso chegou até as populações indígenas também, que a igreja própria tinha que se mexer, tinha que mudar o comportamento. Então, foi quando ela começou a olhar para trás, escutar mais os povos indígenas e refazer o seu caminho. Os povos indígenas quiseram também voltar às suas raízes, né? As línguas, perderam as línguas, todo mundo tinha que falar português, já, na época muitas línguas foram perdidas. Então, tivemos que voltar às nossas origens, né? Aprender o Carriçu, onde nas escolas também, que chegou uma escola diferenciada, né? Eu participei disso, eu estava na escola naquela época, onde nós tínhamos que voltar, trazer aquilo que tiraram da gente, para nós mesmos ter essas vivências, resgatar nossa própria cultura. Então, todo mundo ficou revoltado com a igreja, todo mundo ficou revoltado com a congregação, todo mundo, assim. E entre nós mesmos, indígenas, lideranças, conversávamos, né? O que nós queremos mesmo? Onde começou a questão da luta, onde começou a nascer os movimentos indígenas a partir dessa denúncia internacional que teve, a partir do Alto Rio Negro, no Amazonas. Então, desde lá, a igreja começou a dar um pé atrás, né? Então, onde foram desfeitos internatos, muitas congregações que estavam lá começaram a sair, né? Passar para a questão da diocese, já não era mais congregação, mas a diocese, né? Então, onde os povos indígenas hoje, elas vivenciam, não estão no resgate cultural, né? Mas os instrumentos eles levaram, está na Itália, está em França, está nesses países os nossos instrumentos, né? Então, eu disse assim, nossa senhora, é algo assim muito estarrecedor para a gente, algo assim muito... É uma indignidade da própria, né, vivência cultural que tivemos, né? Fomos arrancados da nossa própria cultura. Mas, assim, no Brasil teve esse resgate, né? Mas, assim, muitos não se voltaram.
Hoje a gente está vivendo nas aldeias evangélicos, né? Acredito que a Igreja Católica ela fez muita coisa ruim, mas como os missionários atuais, ela está sendo muito genocida, pior que a própria Igreja Católica na época, né? E olha que nós estamos em pleno século XXI, né? É triste, muito mesmo, que as aldeias estão sendo contaminadas por esses missionários, né? Então, usam a igreja para realizar algo contrário aos valores das populações indígenas. Não sei se deu para entender. Acho que com a tua fala, Isabel, a gente vai se encerrando, vai indo para o lado do encerramento, porque o pessoal está me avisando aqui que depois tem uma outra reunião que eles usam o canal, que é o Zoom, né, para outro momento. Então, a gente agradece imensamente. E ainda eu vou fazer mais um comentário aqui, acho que o Beto também, e acho que o Antônio tinha falado na fala dele, assim, falando a questão da pandemia e citando o coronavírus, como ele falou uma palavra... Não sei se vou lembrar a palavra que ele usou, mas tipo essa desgraça, foi alguma coisa assim, né? Eu tenho como educadora chamado ele de professor coronavírus. Porque muita gente está fazendo essa aula da pandemia e ressignificando o ato de viver, né? E outras pessoas continuam fazendo seus mesmos padrões, né? Aqui, eu estou aqui do lado com uma pasta, que eu tenho uma pasta, um relatório que eu levo para a escola, sempre quando tem questões indígenas, que é a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU. E se eu pegar uma imagem aqui que entra com uma máquina e lá tira os povos indígenas das suas terras. Só que num desses artigos fala aqui que os povos indígenas têm o direito a não serem retirados das suas terras, porque são deles, povos originários, né? É garantido, está na lei, é da ONU, é internacional isso. Então, eu acho que fica esse diálogo, né, circular de quanto que nós temos que estar junto, entendendo, conhecendo, lendo, estudando, né? Eu tenho muita admiração aqui, vou colocar a questão da Lilian, que eu acho que provocou, principalmente essa, foi a partir do texto colocado, né, como advogada, que é a Putiratê, porque não é todo dia também que eu coloquei hoje para minhas colegas, né? Eu acho que a Amália está aqui ainda, que é uma colega professora, não é todo dia que tem uma advogada indígena, né? Quem é que faz a defesa? Quem faz a defesa muitas vezes é quem nem tem conhecimento sobre isso, né? E então, assim, a luta pela terra, a luta indígena, a luta que é nossa, né? Ela não é dos povos indígenas, ela é nossa, nós estamos aqui, né? Nesse mesmo território. Então, acho que agora já indo para o lado do encerramento, eu separei uma música guarani, mas também não sei se a Isabel gostaria de cantar algo, não sei se a Lilian também quer proferir algumas palavras de encerramento. Lilian, por favor, em nome do Abraço Negro. Eu quero dizer gratidão a cada qual de vocês que cirandou conosco, gratidão profunda a Lucimeia por facilitar esse ciranda, Isabel Dessano pela sabedoria ancestral partilhada, a Mana Potiratê, que precisou sair, mas que igualmente compartilhou sua sabedoria, e somente repetir o que disse a Lucimeia, deixar como um desafio, eu acabei de escrever no chat. Esse foi um primeiro de muitos momentos que poderemos ter. Precisamos e temos muito ainda a aprender com os povos originários. Então, momentos como esses podem ser replicados, mas antes de replicarmos entre nós, é primeiro necessário que aprendamos de quem tem essa pertença, de quem tem essa vivência. Então, já deixo aqui o desafio para a Isabel, para estar conosco em outros momentos, também a Potiratê, e que tragamos também outras manas e manos, outras parentes, outras parentas e outros parentes, para nos ensinarem. Lembrando que quando uma pessoa indígena, quando uma pessoa negra é assassinada, a humanidade está sendo assassinada. Precisamos dar um basta nesse genocídio e afirmar nossa humanidade comum. Ubuntu, somos juntas e juntos, para que vivamos o bem viver, como uma filosofia de vida. Gratidão. Microfone, Lucimeia. Isabel, tu gostaria de cantar algo para a gente encerrar? Não, pode colocar a música Guarani para a gente... Tá bom. E então eu vou me despedindo aqui também, né? Eu sou Lucimeia, educadora, e muito emocionada. E alguém perguntou aqui... Eu queria ser o contato. Alguém perguntou aqui se Deus é mulher. Eu respondi,
Deus é um amor incondicional, se é indígena, mulher, negro, branco, entendeu? Homem, mulher, homoafetivo. Quem sou eu, com essa minha desumanidade construída, para responder essa pergunta, né? Então, respondi com amor incondicional, que eu acho que é o que a gente precisa ter para a gente poder respeitar e sonhar, né? Eu vou voltar... Perdi aqui. Pessoal, tem 1 minuto e agora às 4 a Claudinha já abre uma outra reunião, né? Então a gente vai ter que encerrar e fica com gostinho de quero mais. Um abraço extra forte. Obrigada. Gratidão, Isabel, já está convocada para a próxima. Obrigada. Até a próxima. Vou botar um sinal. Esse aqui é o sinal de esperançar. Esperançar. Tchau, querida. Adílio, ficamos devendo a tua segunda rodada de fala aí, né? Mas em breve a gente já faz contato de novo para a próxima oportunidade. Peço desculpas, mas é porque o pessoal, o Zoom é da diocese, e aí a gente usa, e daí é sempre por agendas, né? Eu já estava tendo cólicas porque o Pilato ficava vindo aqui dizendo, ai, a hora. Gratidão pelas palavras. Podem ser compartilhados pelo Instituto Apacani e outras entidades que vierem a divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigado pela atenção. Completamente. Uhum. Tchau a todos, fechando a sala. Tchau, Adriana, Humberto, Beto.